Olá, bem-vindo ao treinamento de aconselhamento bíblico da Igreja Batista Vitória. Nós vamos tratar hoje o assunto de comunicação no casamento, ok? É muito comum que casais tenham um problema de relacionamento e muitas vezes esse problema de relacionamento envolve a comunicação. Então a ideia é nós recebermos princípios bíblicos que vão ajudar nessa questão da comunicação do casal. Eu queria começar com um exemplo um conceito que é apresentado nesse material de autoconfrontação. Esse material de autoconfrontação é um manual de discipulado em profundidade. Então ele ajuda muito para tratar o nosso pecado e também ajudar o próximo a tratar o pecado dele, né, que é o discipulado. Ele dá um exemplo nesse material, que é o exemplo da espiral descendente. O que é a espiral descendente? Ele dá o exemplo de um estudante que vive uma vida focada em si mesmo. E aí, por causa disso, ele toma uma série de ações e, no fim, como consequência, ele acaba ali sendo reprovado nos seus exames e sente depressão, desespero, culpa e etc. É uma série de sentimentos que resultam dessas decisões que ele tomou, né, dessas ações que ele tomou. Queria basear mesmo, ter o mesmo conceito pensando num casamento. Bom, então se você tem um casal ali, um marido e uma mulher que, da mesma forma como aquele estudante, eles estão focados em si mesmos. Eles estão vivendo uma vida para si. E aí, eles tomam, então, uma série de atitudes contra a Bíblia. Contra a vontade de Deus. Por exemplo, eles começam a ter preguiça. Eles são negligentes no seu trabalho, nas suas funções no lar. E ao invés de trabalharem, ao invés de executarem as suas funções, eles acabam ali, por exemplo, perdendo tempo no celular. Então o marido ele se envolve ali no celular e começa a reparar outras mulheres, começa talvez a buscar algumas coisas que ele quer comprar, que ele gostaria de comprar para se satisfazer. Da mesma forma, a esposa ela começa a assistir seriados de TV, sonhando com aqueles homens tão bonitos e que tratam tão bem as suas mulheres, e gostaria que o marido fizesse o mesmo. Talvez ela também fique buscando coisas que ela gostaria de ter para se sentir melhor, etc. Além disso, eles começam a andar com companhias, marido com outros homens que começam a falar mal de suas esposas. Da mesma forma, a esposa ela anda com outras mulheres que falam mal de seus maridos. Isso acaba gerando um sentimento de ingratidão. Então eles começam a cultivar um sentimento de ingratidão um pelo outro. Logo, tudo que o outro faz acaba sendo motivo de crítica. Então tudo que o marido faz é um motivo de crítica para a esposa, tudo que a esposa faz é um motivo de crítica para o marido, e isso acaba aumentando mais ainda a ingratidão. Geram-se conflitos e brigas, e dessas brigas e conflitos vem como consequência o pensamento em divórcio, o pensamento em viver separados mesmo no mesmo lar, né? Estão no mesmo teto, sob o mesmo teto, talvez por causa dos filhos, mas eles já não vivem como um casal, não cumprem suas obrigações como um casal. E isso causa sentimentos de desânimo, de amargura, conflito, até abstinência sexual, que talvez vai querer ser suprida de outra maneira, pecaminosa. E entende, né, que quanto mais esse casal segue nesse ciclo, mais fundo eles estão do seu pecado e eles não conseguem sair desse negócio. Certamente você já conheceu um casal assim. Talvez você seja um casal, vocês sejam um casal que está passando por isso. Tem vivido um relacionamento cheio de problemas, o que de certa forma é natural, mas você não sabe como é que chegou até esse ponto, esse desânimo, ira, discussões, pensamentos em divórcio. Você não consegue enxergar os passos que exatamente vocês tomaram para chegar até esse ponto e que levaram a um relacionamento destruído. E aí você percebeu ou
ou não percebeu, mas está nesse negócio e não consegue saber como sair disso aí. Então você pode encarar esse treinamento de duas maneiras. Certamente você vai ter a oportunidade de receber princípios bíblicos para ajudar casais que você conhece. Mas também, com certeza, você vai ter alguns princípios para tratar o seu próprio casamento. Né? Porque o casamento o conflito é natural no casamento. A questão é como é que a gente lida com ele, e a comunicação faz parte desse processo também. Outro comentário que eu queria colocar aqui, antes da gente ir para o assunto diretamente, é a questão do princípio bíblico versus as ideias do mundo. É verdade que muito tem sido dito sobre casamentos, sobre relacionamentos por aí, ok? Coisa muito bonita tem sido falado sobre ter empatia, por buscar o interesse do outro, né, tal. Coisas que, na verdade, a Bíblia ensina, e muitas vezes as pessoas estão usando sem dar o devido mérito para quem é o originador desses ensinos, né? A verdade é que a Bíblia, ela tem a verdadeira resposta e a resposta satisfatória para os problemas da nossa vida diária, e muitos às vezes até concordam, eles usam ensinamentos que às vezes até concordam com a Bíblia, mas eles colocam o nome deles embaixo, ao invés de dar a glória para aquele que nos deu a palavra, que é o próprio Deus. Então, algumas pessoas, talvez por não saber que a Bíblia trata sobre esses assuntos, ou até sabem que a Bíblia trata, mas querem a glória de Deus para eles. E essas soluções, muitas vezes, que o mundo oferece, elas não são completas, elas não tratam o problema desde a sua raiz, né, desde a fonte do problema ali, como a gente vai ver. O que nós vamos ver como ensino principal nesse treinamento é que a sabedoria bíblica, ela tem uma resposta para a língua que destrói, porque ela atinge a raiz do problema, ok? Eu quero usar por base o livro de Tiago. Tiago, ele começa a falar da língua desde o primeiro capítulo. No capítulo 1 de Tiago, nos versículos 22 a 26, quando ele está falando da prática bíblica, ele fala assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E aí o versículo 26 ele fala o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Então ele mostra que aquele que aprende da palavra, mas não aplica, está enganando a si mesmo. E ele aplica isso para a pessoa que não refreia a língua. Fala, aquele que considera que é religioso, mas não refreia a sua língua, mesma coisa, ele também está se enganando. No capítulo 2 de Tiago, ele vai, a partir do versículo 14, ele vai tratar a questão da fé e obras. Né? Ele vai falar que a fé sem obras ela é morta. E que, na verdade, nós devemos demonstrar a fé pelas obras. Tá bom? E então ele chega no capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai tratar com mais detalhe aqui, para falar sobre as obras terríveis da língua. Então veja o que o capítulo 3 fala. Eu vou lendo e vou fazendo alguns comentários, tá bom? Versículo 1 e 2 ele fala o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o corpo todo. Aqui ele começa falando de quem ensina, tá bom? De quem pega a doutrina bíblica e explica a doutrina bíblica até para a vida cotidiana, e que essa pessoa ela vai receber um juízo maior, tá bom? O ensino ele está diretamente relacionado com a fala. E quando você fala para ensinar, você está esperando que as pessoas respondam imitando aquilo que está sendo ensinado.
É por isso que o juízo é maior, porque você na verdade está usando a sua língua para influenciar. E Tiago usa isso para demonstrar o perigo da língua, né? O grande risco que a língua carrega. E só para a gente pensar um pouquinho, né? Por que eu estou usando esse texto? Porque quando a gente está falando com o nosso cônjuge, quando você está falando com a tua esposa ou com o teu marido, e quando a gente está dando a nossa opinião para o nosso cônjuge sobre alguma coisa, quando a gente critica o nosso cônjuge de alguma coisa, será que a gente não está, na verdade, ensinando algo que deveria ser diferente? Tá vendo a relação? Então eu creio que essa relação, a gente pode fazer essa relação para aplicar essa questão da comunicação ao casamento, tá bom? Nos versículos 3 a 5, vou continuar a leitura aqui. No versículo 3 até o começo do versículo 5, ele fala: quando colocamos freios na boca do cavalo, para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Então aqui o texto está mostrando coisas pequenas que dirigem grandes coisas. Então ele fala do freio dos cavalos, que dirige o cavalo todo. Ele fala daquele pequeno leme do navio, que é capaz de dirigir o navio todo. E daí ele faz essa comparação com a língua, que é tão pequena, mas é responsável por grandes coisas. Uma outra versão, a nova versão transformadora, vai falar que ela é responsável por grandes discursos. Então você imagina, né, que um discurso é algo que tem uma grande influência. Você com um discurso, você influencia povos, nações e famílias. Versículo 5, final do versículo 5 e o versículo 6, ele diz o seguinte: vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então aqui, de novo, né? Agora ele vai falar de algo muito pequeno que causa um grande estrago. Ele vai falar ali da fagulha que põe fogo num bosque inteiro. E ele vai fazer a comparação com a língua, que mesmo sendo tão pequena, destrói uma vida e condena para o inferno. Aqui tem vários sentidos, inclusive em sentido de um ensino falso. Um ensino falso sobre Deus pode levar uma pessoa para o inferno também. Né? Não só a língua da própria pessoa, mas quando nós ensinamos um evangelho falso, por exemplo, estamos condenando pessoas ao inferno. Se as pessoas crerem nesse evangelho falso. Uma comunicação ruim também, ela pode estar criando um inferno na sua própria casa e na sua família. Versículos 7 e 8, ele diz o seguinte: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, aqui ele mostra que os seres humanos eles têm domado todo tipo de animal, e nós podemos ver isso, mas a sua língua ele não consegue domar. Né? A gente também consegue ver isso. E depois dos versículos 9 a 12, ele continua dizendo: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aí aqui ele usa essa imagem de uma fonte jorrando palavras de louvor a Deus e a mesma fonte jorrando maldição aos homens criados à imagem de Deus. Será que essas descrições da língua, essa fagulha que incendeia uma floresta, essa fonte que jorra o que é doce e amargo,
te parece familiar? Num casamento, né, a mesma língua que se compromete a manter o casamento na alegria e na tristeza é aquela que pede divórcio. Você consegue relacionar essa figura de Tiago, que ele coloca aqui, com uma discussão de um casal? Você consegue relacionar isso com a última discussão que você talvez tenha tido com o seu cônjuge? Então, de novo, né, a sabedoria bíblica ela tem uma resposta para a língua que destrói, porque ela vai atingir a raiz do problema. Tiago, então, nos versículos seguintes que a gente vai ler agora, ele começa a tratar a fonte das nossas palavras destruidoras. Versículo 13 a 16 de Tiago, ele demonstra que o coração é a origem dessa luta entre palavras doces e amargas. Ele diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, parece que Tiago aqui ele volta a falar com aqueles que ensinam. Depois de alertar contra a possível destruição que pode ser causada pela língua. Ele vai falar com aqueles que são sábios, aqueles que são inteligentes. E ele dá uma ordem para essas pessoas. Ele fala que essas pessoas têm que demonstrar, têm que exemplificar essa sua sabedoria e inteligência através de um procedimento exemplar, bom, e a prática de boas obras, com humildade, com gentileza, com brandura, que vem da sabedoria. Ou seja, a sabedoria é a capacidade de transformar um conhecimento que é teórico em algo que é prático. Eu também tenho chamado isso de a habilidade de viver. A sabedoria é a habilidade de viver. Quando eu quero ensinar algo à minha esposa, né? Por exemplo, eu quero ensinar ela a cuidar de alguma coisa, eu quero ensinar ela um procedimento numa situação. Ou quando a esposa quer ensinar algo ao marido, né? Como manter o quarto ou o banheiro arrumado, como ser gentil com as pessoas, né? Porque convenhamos que as mulheres são muito mais gentis, elas sabem muito melhor do que os homens normalmente como ser mais gentis. O que isso significa? Isso significa que naquele assunto você acredita que você tem uma sabedoria ou uma inteligência maior do que o seu cônjuge naquele assunto. E isso não é problema, ok? Agora, ao invés de atacar a pessoa com a sua língua, o que esse texto está sugerindo é que você comece, aliás, não está sugerindo, ele está mandando, é que você mesmo comece a viver conforme aquela sabedoria para ser exemplo. Né? Agora, certifique-se de que o que você está fazendo não é pecado. Né? Você não está quebrando um princípio bíblico, senão você vai estar sendo um mau exemplo. A partir do versículo 14, Tiago diz então que aquele que abriga no coração, e aqui a gente tem que entender que o coração é a parte mais íntima do seu ser. O coração é o lugar onde nascem e são controlados as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas motivações. Tá bom? Isso tudo é o coração. O coração é algo tão profundo no nosso ser que muitas vezes nós mesmos não conhecemos o nosso coração completamente. Tá? E ele fala que nesse coração, nesse profundo do nosso ser, a gente tem ali uma inveja amarga, né, uma rivalidade ali, ou uma ambição egoísta, um desejo de estar acima do outro, né, ou seja, estar acima da sua esposa, estar acima do seu marido. Né. Literalmente aqui é como se fosse uma propaganda política, sabe? Quando um fica atacando o outro ali e usa inclusive meios injustos muitas vezes para desmoralizar o outro, é isso que ele está falando, né? Jesus, inclusive, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o nosso coração, se ele está cheio de amargura, se ele está cheio de ambição, é isso que vai jorrar, é isso que vai vir para fora. E Tiago diz que isso não é motivo de orgulho. Ele fala que não há o que comemorar nesse tipo de derrota.
Ou seja, eu ganhei o argumento contra a minha esposa, mas eu acabei com a minha esposa naquilo lá. Eu ganhei o argumento com meu marido, mas eu desmoralizei o meu marido para isso. Eu tive que atacá-lo e acabar com ele. E ele mostra que isso é uma tentativa de enganar a verdade, de parecer algo que não é. Inclusive, Tiago, ele mostra que esse mesmo coração é a origem dos conflitos que nós temos. No capítulo 4, logo depois desse capítulo aqui, nos primeiros versículos, ele fala o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Veja, né? De novo, assim como naquele exemplo da espiral descendente, ele fala aqui de alguém que está vivendo focado para si mesmo. Você já tentou reparar o que está dentro de você naquele momento da discussão com a sua esposa ou com o seu marido? Naquele momento em que você, quando tenta se colocar numa posição de vantagem em relação àquela pessoa que você prometeu, inclusive, diante de Deus, diante da igreja, diante de familiares, diante das autoridades que você ia repartir a sua vida. Naquele momento que você está tentando humilhar essa pessoa, o que você realmente queria? Será que você queria satisfazer algo que está dentro de você? Um desejo, às vezes, de meramente vencer um argumento? Um desejo de conseguir algo que você queria? Versículo 15 e 16, Tiago, então, ele continua explicando que esse tipo de sabedoria, ela não vem do alto, ela não vem de Deus. Ela é mundana. Ou seja, ela tem origem nas ideias humanas. Aqui é mais ou menos como aquele anti-herói, né? Eu gosto de dar exemplo do Dr. House, né? Aquele seriado do Dr. House. Mostra uma pessoa extremamente rude, arrogante, um cara chato, um cara que acaba com os outros, que humilha os outros, mas que no fim todo mundo precisa dele, porque ele é muito bom, ele tem as respostas, né? As pessoas se humilham ali. Oh, Dr. House, por favor, né, me ajude, porque você é tão estúpido, mas eu preciso de você agora, né? E às vezes eu tenho a impressão de que a gente gosta um pouquinho disso, né? Algo dentro de nós gostaria de ser como o Dr. House, né? Mas o que a Bíblia está mostrando é que isso é uma ideia demoníaca. E ela não tem nada de espiritual, né? Não tem nada a ver com o que Efésios 5,18, que fala que a gente não deve se embriagar com o vinho onde há dissolução, mas encher do Espírito Santo, aliás, nos deixar encher do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com essa ideia de ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não anda junto com você tentar humilhar o outro e ganhar o argumento dessa maneira. Você possivelmente já viu uma discussão desse tipo, ou você já teve uma discussão desse tipo que você não consegue nem lembrar como é que ela começou. Aquela roupa no chão que gerou aquela discussão enorme, aquele estopim, aquele risquinho no carro que começa a virar um negócio, começa a trazer um monte de coisa e vira um emaranhado de destruição ali. Ou então, a sabedoria bíblica, ela tem uma resposta para a língua que destrói, porque ela atinge a raiz do problema. E a raiz do problema é o coração. O nosso coração está infectado pelos pecados de amargura e ambição. E quando a gente está infectado com isso, o nosso coração se torna uma fonte que jorra bênção e maldição. E despeja tudo isso na nossa língua, que fala aquilo que nosso coração está cheio, e assim a gente demonstra o que o texto chama de sabedoria mundana, ou sabedoria humana, e além disso, demoníaca. Agora, graças a Deus, porque Tiago continua no versículo 17 e 18, mostrando que a resposta para a sabedoria humana é a sabedoria de Deus. E ele fala,
Mas, isso é importante, né? O mas, ele dá uma curva de 180 graus. Né? O mas é aquele momento do arrependimento, que você entende que você está errando, mas agora quer fazer o certo. E ele mostra, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. E depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A sabedoria que vem do alto, da parte de Deus, e a gente pode entender que aquilo que é revelado nas Escrituras, ela tem características que nos ajudam a entender como que deve ser a nossa comunicação. Se nós aplicarmos na nossa vida essa sabedoria, esse estilo de vida, essa habilidade de viver, certamente a nossa comunicação vai ser diferente, o nosso casamento vai ser transformado para a glória de Deus. E eu creio que o que Tiago apresenta aqui são 8 características da sabedoria de Deus que podem nos ajudar a lutar contra uma comunicação destrutiva, produzindo uma comunicação pacífica. Então ele começa dizendo que a sabedoria de Deus ela é pura. Literalmente ela é santa. A sabedoria do alto ela é santa, ela é consagrada a Deus. Essa palavra é usada para se referir ao próprio Cristo, ao próprio Senhor Jesus, como o Santo de Deus, em Lucas 4:34. E ela também se refere à própria Bíblia, em Romanos 1:2. Eu li certa vez algo muito interessante, que uma ótima forma de entender se algo ou alguma palavra é boa, é agradável a Deus, a pergunta a se fazer seria: isso é santo? Isso é puro? Interessante porque às vezes a gente quer ter uma série de argumentos e para defender a nossa posição e de repente essa pergunta nos ajuda, né? Isso é puro? Isso é santo? É isento, né? É totalmente... A palavra santo significa separado. É separado de qualquer tipo de coisa pecaminosa. Então, quando você falar com o seu cônjuge, e quando eu estou falando, eu estou olhando uma câmera e está com a minha imagem, né? Então eu estou meio que falando para o espelho aqui, né? Quando você falar com o seu cônjuge, procure pensar se aquilo que você tem para falar e a própria forma como você pretende falar e se comunica é santa e pura. Talvez isso exija, irmão, até um exercício antes da conversa. Será que existe algo misturado no meio daquilo que você quer falar? Uma raiva, uma amargura, um ataque, um ressentimento. Sabe aquela alfinetadinha que você põe no meio da frase ali, para ver se a pessoa pesca? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e eu usei essa frase, né? Eu tenho o meu jeitão, né? Ótimo. E aí esse amigo meu me confrontou, ele falou assim: mas o seu jeitão é pecaminoso. Então a gente tem o nosso jeitão. Mas será que o seu jeitão ele é santo? Será que o meu jeitão ele é puro? Ele é totalmente separado? E nisso eu devo falar assim, cuidado com a ironia. A ironia ela vem sempre, ou ela tem a tendência de vir com várias outras coisas misturadas. Então a sabedoria de Deus ela é pura, ela também é pacífica. Ela traz consigo a paz. Sabedoria de Deus leva à paz, aquilo que é tranquilo. Romanos 12:18, Paulo escreve, né? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Outra versão vai falar: do que depender de vós, tem de paz para todos os homens. Né? Então, ao falar com o seu cônjuge, pense se o que você deseja falar tem o objetivo de produzir paz. Pense na forma como você tem comunicado, se você está promovendo paz ou guerra. Inclusive, há diferentes formas de falar o que é bom. Tem vezes que você quer falar algo que é bom, mas talvez o jeito de você falar não é tão bom. O jeito de você falar traz guerra, traz conflito.
Então, cuidado quando você vai fazer isso. Também tem aquela frase, né, eu falo o que eu penso mesmo. E isso, né, ligado com a teologia do Dr. House, isso acaba sendo, parece que é um negócio bom, né? As pessoas falam com um certo tom de orgulho, assim, eu falo o que eu penso mesmo, e isso é confundido com sinceridade. Agora, Provérbios 13, 2-3, ele fala o seguinte, ele fala, do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então parece que na sabedoria de Deus, falar o que dá na telha de qualquer jeito não é sabedoria divina, né? Não é uma verdadeira sabedoria. Não é muito sábio fazer isso. Então vamos tomar cuidado. Quando falar tudo que dá na telha, eu vou falar mesmo, tal, a gente tem que tomar cuidado. As nossas palavras têm que ser pacíficas, porque essa é a sabedoria de Deus. Além disso, a sabedoria de Deus ela é amável. E aqui tem um sentido realmente de algo que é suave, algo que é gentil. Parece que Deus ele tem uma preocupação, para conosco e nossa comunicação, de que nós sejamos gentis. De novo vem o jeitão, né? Ele deseja que nós nos comuniquemos de uma forma conveniente, de maneira adequada. Novamente, cuidado com a ironia, né? Você procura compreender o momento adequado de comunicar algo para o seu cônjuge? Você procura observar a forma adequada de acordo com o momento? Há momentos que eu percebo que minha esposa está irritada. Bom, não é a hora de usar uma ironia, não é a hora de usar um exagero, uma hipérbole, não é. É uma hora de ter muito cuidado ao falar. Inclusive porque eu posso entrar também num jogo de querer jogar as coisas na conversa ali, usar não usar uma comunicação pura e querer jogar uma pimentinha ali para aproveitar que ela já está meio irritada, né? Será que a gente faz isso? Interessante, né? Você procurar compreender o momento adequado de comunicar as coisas. Será que a gente faz? Que a gente tem essa preocupação? Procurar observar a forma. Olha o que Eclesiastes 3 fala, né? Versículo 1 ele fala: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E depois no versículo 7 ele vai falar, ele vai falando várias coisas que tem o seu tempo, e no versículo 7 ele fala, tempo de calar e tempo de falar. Então, olha que coisa, né? Tem momentos em que é melhor ficar quieto. Tem momentos que a comunicação conveniente ali, amável, é ficar quieto. Agora, tem momentos que a comunicação amável é falar. Mas falar como? Falar de maneira adequada. De maneira gentil, de maneira apropriada ao momento. E aqui é interessante, porque muitas vezes a gente aconselha casais, e uma das perguntas que a gente faz é assim, você já falou isso para sua esposa? Você já falou isso para o teu marido? E a resposta normalmente é, eu já falei, mas nunca escutou. Olha, 99,9% das vezes a resposta é essa. Já falei, mas nunca escuta. E a segunda pergunta é, em que momento você falou? Você falou no momento do fogo? Você falou no momento que foi tudo pro beleléu? Né? Todo o amor acabou? Porque falar nesse momento é adequado? Não é adequado. Espera a poeira baixar. Pegue um momento específico, avise, eu preciso falar sobre isso. Precisamos conversar sobre um assunto aqui. E não é fácil. Você já está mostrando, assim, olha, eu estou criando um momento adequado e uma forma adequada de falar, porque eu preciso falar de uma coisa que é difícil. Além disso, a sabedoria de Deus ela é compreensiva.
ela está disposta a ceder. Inclusive a tradução, a nova versão transformadora usa essa tradução, né? Disposto a ceder. A sabedoria do alto, então, ela é demonstrada em alguém que vive com a disposição de ouvir, com a real intenção de compreender e, se estiver errado, ser convencido do erro. Olha o que Tiago 1,19 fala. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Quando você inicia uma conversa com o seu cônjuge sobre um assunto que talvez não seja um assunto de certo ou errado, talvez você vai tratar uma preferência ali. Não é algo que a Bíblia mostra taxativamente ou tem princípios bíblicos muito definidos. Nesse caso, você está pronto para abrir mão da sua preferência? Ou você entra na conversa já pronto para falar assim, bom, eu não vou ser convencido do contrário. O que vai gerar? Será que vai ser pacífica essa conversa? Você entra nessa conversa pronto para ouvir o ponto de vista do seu marido ou da sua esposa? Ou ainda, suponhamos que você entende que algo errado aconteceu. Tem um princípio bíblico, você tem um pecado ali que você tem o texto bíblico que está falando que aquilo lá é pecado. Será que você entra na conversa disposto a ouvir a possível explicação e disposto a ouvir o ponto de vista para compreender o que aconteceu realmente? Ouvindo o que o seu cônjuge tem a dizer e talvez concordando que você esteja errado. Talvez você não tinha toda a informação. Você estava julgando ali, né? Porque julgamento é isso, né? Você falar mal sem ter a informação completa. E você reconhece, não, poxa, é verdade, eu não tinha informação inteira. Então, ok, beleza, eu concordo, eu compreendo. É uma comunicação compreensiva. A sabedoria de Deus, ela também é cheia de misericórdia. Né? Misericórdia é aquela atitude, entre outras coisas, algo do caráter de Deus, pelo qual ele não nos dá tudo que a gente merece por causa do pecado. Lamentações 3, 22 a 23 fala: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Veja que graças a Deus, Ele não nos dá tudo que a gente merece por causa do nosso pecado. Se Ele desse, a gente morria todo dia. Né? Se isso fosse possível, a gente já estaria dizimado, já estaria destruído. Deus ele espera que nós tenhamos essa mesma misericórdia para que a gente não destrua o outro com a nossa comunicação. Tiago 2,13 fala o seguinte: por que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então veja que Deus espera que, por termos recebido misericórdia, nós ofereçamos misericórdia. Ou seja, que não tratemos o outro com todo aquele rigor que talvez ele mereça. Isso não quer dizer que a gente vai colocar panos quentes sobre o pecado, tá bom? Não é isso. Mas que quando a gente lida com o pecado de alguém, a gente deve reconhecer que nós mesmos somos pecadores e que nós mesmos recebemos misericórdia de Deus. A gente não recebe tudo que a gente merece pelo nosso pecado. Lembra de Davi. Eu gosto de lembrar daquele momento em que o profeta Natan vai confrontar Davi, e quando Davi entende o pecado dele, Natan fala assim: você não vai morrer. Que coisa, né? Davi experimentou a misericórdia de Deus ali, ó. Você não vai morrer. Você merecia, né? Ele merecia, mas ele não ia morrer. Isso também pode ser aplicado, por exemplo, quando a gente precisa chamar a atenção do nosso cônjuge por realmente uma falha, um pecado mesmo, ou alguma coisa, algum descuido, né? A gente deve fazer isso não com um espírito de condenação, mas misericordiosamente estando pronto para perdoar. A gente não vai confrontar o pecado com a intenção de condenar a pessoa, a gente vai confrontar o pecado com a intenção de ter um relacionamento restaurado.
Há passos bíblicos, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas há passos bíblicos de lidar com o pecado que pode inclusive envolver outras pessoas, chamar outras pessoas para conversa. Mas existe sempre, em todos os passos de lidar com o pecado, existe sempre a disposição em perdoar misericordiosamente. Então a sabedoria de Deus ela também é cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. Além disso, a sabedoria de Deus ela tem bons frutos. O fruto é o resultado de algo, né? Uma fruta, uma árvore que produz o que ela deve produzir, ela produz fruto. E a gente sempre espera que ela produza bons frutos. Assim também, o resultado do nosso trabalho, da nossa obra como cristãos, devem ser bons frutos. O fruto é aquilo que demonstra o que nós somos. Né? Jesus ele diz o seguinte, em Mateus 12, 33 a 34, ele fala, considerem, uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha que interessante. Jesus está falando aqui com mestres, mostrando os frutos ruins e relacionando esses frutos ruins às palavras daqueles mestres, que são guiadas por aquilo que havia no coração deles. Veja que Jesus está atacando o coração, ele está atacando a origem do problema, a raiz do problema. E novamente, é no íntimo do nosso ser a origem da luta da língua, né, das palavras destrutivas da língua. Então, qual que é o resultado que você espera quando você conversa com a sua esposa ou com o seu marido? Não é verdade que a gente se preocupa quando a gente tem uma conversa com um chefe ou com um funcionário ou alguma coisa do tipo, a gente não tem uma preocupação de que aquela conversa vai dar bons frutos? E por que será que a gente conversa com o nosso cônjuge meio no automático? A gente chega lá e despeja uma coisa ali. Talvez a gente tenha que se preocupar mais com o fruto que a gente espera, né? Os bons frutos das conversas que a gente quer ter com o nosso cônjuge. A sabedoria de Deus ela também é imparcial. Bom, ela não tem ambiguidade ou incerteza. Na sabedoria divina não há dúvida ou incerteza causada por ideias próprias ou pela parcialidade. Uma mente dividida, que é exatamente o que a gente pode observar no versículo 9 e 10 desse capítulo, que é quando ele fala ali da boca que exalta a Deus e destrói o homem. É exatamente isso que a gente está observando, uma ambiguidade, uma mente dividida. Então, quando a gente comunica, a gente precisa avaliar se a gente está sendo parcial, especialmente quando a gente está defendendo o nosso ponto de vista ou uma vontade nossa. Eu vou dar uma ilustração aqui, tá bom? Quando eu quero muito algo, eu sou capaz de criar os mais mirabolantes argumentos para defender minha posição, para defender aquilo que eu quero, ok? Por isso, por exemplo, é que quando eu consulto a minha esposa sobre algo que eu quero, eu normalmente procuro evitar argumentar muito. Por quê? Porque eu quero evitar exatamente ser parcial e fazer esse malabarismo argumentativo. Por quê? Né? Qual que é o objetivo de fazer isso? Pode ser que eu ganhe o argumento. Pode ser que eu realmente encontre uma forma de falar para minha esposa, tá vendo? É isso aí mesmo. Agora, será que eu vou ter certeza de que Deus estava agindo ao meu favor se eu fizesse malabarismo argumentativo com a minha esposa? Como é que eu vou ter certeza que era Deus que estava agindo ao meu favor quando eu consegui aquilo? Ou, como é que eu vou ter certeza se eu forcei a barra? Amados, eu sei, porque eu já fiz muito isso, tá bom? Eu já fiz bastante de forçar a barra para ter o que eu quero. Então eu sei o cuidado que eu preciso tomar para ser imparcial, tá bom? E nós temos que tomar cuidado.
Sabedoria de Deus, ela é por fim sincera. Ela não é fingida. E aqui a gente tem que entender que a mentira, ela pode até parecer uma boa saída, humanamente falando, mas na sabedoria de Deus não há espaço para fingimento, tá bom? Há um texto muito interessante em Lucas 20:20, que essa palavra é usada no sentido de mostrar alguém que não é sincero. Então ele mostra assim, ó, pondo-se a vigiá-lo, a vigiar Jesus, né? Algumas pessoas foram vigiar Jesus. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam. A palavra fingir aqui é a mesma palavra. Eles se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e às autoridades do governador. Então veja que os homens ali estavam se fingindo de alguma coisa que eles não eram para apanhar Jesus numa armadilha. O objetivo deles era incriminar Jesus. Então, a aplicação aqui seria o seguinte, né? Não construa armadilhas na comunicação com o seu cônjuge, na tentativa de defender um ponto de vista ou de mostrar uma falha. Seja sincero. Né? Ou seja, se há algo incomodando, converse. Se há pecado, confronte amorosamente, com o princípio bíblico. Mas não fica criando uma emboscada para o seu marido ou para sua esposa. Tá bom? Ainda, né? Não finja que está tudo bem quando não está. Sabe aquele negócio de fingir que não, tá tudo bem, né? O tempo resolve, né? O tempo não resolve nada, o tempo só piora as coisas. Não adianta, eu vou esperar um tempo, aí depois eu vou falar como se nada tivesse acontecido. Não faça isso. Esteja pronto para restaurar o relacionamento, inclusive confessando os seus pecados, confessando as suas falhas. E Deus, então, ele vai... confessando suas falhas a Deus e também as pessoas contra quem você falhou ali. E por fim, o texto fala de frutos de justiça. Né? Ele fala: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então a justiça, ou seja, as coisas como elas devem ser, de acordo com a vontade de Deus, isso é a justiça, ok? Ela sempre deve ser o fim, ela sempre deve ser o objetivo da sabedoria divina. E o nosso objetivo também. Para isso, Tiago 1:19-20, novamente, né? Lembrando aquele texto do seja pronto para ouvir, ele fala: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E olha o que ele fala: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Dessa forma, então, né, sem se basear na nossa ira ou naquela sabedoria humana, daquela amargura ou que defende o próprio interesse, então a gente vai semear, a gente vai cultivar a paz, que é justamente para os que cultivam a paz, para os pacificadores. Então busque, quando você se comunicar com o seu cônjuge, busque a paz. Pense em como tratar o assunto, até mesmo difíceis, de uma forma que leve a um final pacífico, que leve à justiça de Deus e não uma guerra. Então veja, né, a sabedoria bíblica, ela tem uma resposta para a língua que destrói, porque ela atinge a raiz do problema. Né? Será que no nosso coração, se o nosso coração estiver cheio de sabedoria de Deus, ao invés da sabedoria humana e demoníaca, a comunicação com o nosso cônjuge seria diferente? Será que ao invés da gente cultivar, se ao invés da gente cultivar amargura e ambição egoísta, nós cultivássemos aquilo que é puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcialidade, sinceridade, a nossa comunicação no casamento seria mais pacífica? E você deve estar se perguntando assim: poxa, mas eu não consigo muitas vezes aplicar isso nem na minha própria vida. Quanto antes para ajudar alguém, né? Bom, isso é verdade de certa maneira, né? Mas para ajudar você com isso, deixa eu levantar 2 pontos importantes aqui para a gente terminar. O primeiro ponto é que Deus deseja te dar uma vida em abundância. Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então, meu querido, a única forma de você conseguir desfrutar dessa vida de sabedoria divina que a Bíblia apresenta é por meio de um relacionamento com Cristo. Okay? Você precisa primeiro ter esse relacionamento restaurado. Sem esse relacionamento com Deus restaurado, você pode até conseguir fazer alguma coisa boa, mas isso vai ser, como certo autor disse, uma flor colhida. Um certo autor diz o seguinte, ele fala: flores colhidas servem como uma boa ilustração de seres humanos que fazem coisas boas e mesmo assim estão espiritualmente mortos. Uma flor colhida, ela continua sendo bonita por algum tempo, mas ela já está morta. Tá? Então, antes de tentar resolver o problema da comunicação com a sua esposa ou seu marido, você precisa resolver o seu problema do relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, ok? Caso contrário, essa tentativa vai ser inútil. A segunda verdade que eu quero destacar aqui é que quando você receber de Deus essa vida abundante, você vai se tornar um instrumento. Um instrumento para quê? Um instrumento para ajudar outras pessoas. Né? Existe um livro que chama Instrumentos na Mão do Redentor, né? Exatamente essa ideia. Agora, um instrumento, ele não é algo que ele está sempre perfeito, a todo momento. Né? Um instrumento, por exemplo, algo que é para cortar, ele às vezes ele perde o corte, você precisa afiar de novo. Um instrumento musical, ele pode perder a afinação e você tem que afinar de novo. Então, não espere ser perfeito para ajudar os outros, mas esteja constantemente sendo afiado ou afinado pelo Senhor e a sua palavra, tratando o próprio pecado na sua vida, e assim você vai poder ser usado por Ele na vida de outros, ok? Que Deus abençoe vocês, que abençoe o casamento de vocês e promova em nós sabedoria divina para lidar com as nossas palavras.